Eu queria fazer um ligeiro comentário. Eu lamento profundamente ver as nossas crianças, os nossos jovens, senhoras e senhores, deixarem os seus lares, irem às ruas, correr riscos para defender os seus direitos. Eu percebo que todo mundo está dizendo que é tão lindo o povo ir à rua para reivindicar seus direitos. Não, eu não vejo como uma beleza. É uma pena que eles estão sendo obrigados a ir às ruas para buscar os seus direitos. Eu queria deixar esse registro, senhor presidente. Pois bem, agora eu pergunto à nossa presidente, a presidente do nosso país, a presidente Dilma. Vossa Excelência acha que o povo, acha que o vosso discurso satisfez o clamor do povo nas ruas? Não, presidente. Vai continuar dizendo que o nosso país está em céu de brigadeiro? Nós temos dito aqui sempre que a situação econômica e financeira desse país está muito mal. E agora sim, agora o povo foram às ruas e mostraram o porquê que esse país não está bem. E aqui, senhor presidente, eu assinalei. Como podemos achar que o nosso país vai bem? Não temos segurança. A nossa saúde está na UTI. Estamos aí falando em importar médicos. Caramba, com tantos médicos nós temos no país, por que não fazemos um concurso? Não valorizamos mais a nossa classe médica? A nossa educação é uma calamidade pública. Isto é sabido por todos nós. Falta de transparência na gestão pública. Isto é uma questão falada no dia a dia. A impunidade que é a mãe da corrupção. Em sequência, a corrupção em nosso país campeia os quatro cantos. A falta de investimento em infraestrutura. O transporte urbano deficiente e caro. Total deficiência em logística, incompetência dos nossos gestores, com algumas exceções, crescimento insignificativo, um país autossustentável em quase tudo, presidente. E nós somos, em termos de crescimento, praticamente o menor da nossa América. Só conseguimos ganhar do Paraguai, que lá não se produz absolutamente nada. Dívida interna. Em 2002, a dívida interna desse país, da União, era de 641 bilhões de reais. Hoje, ultrapassou a casa dos 2 trilhões de reais. Isto em 10 anos. O presidente Lula fez uma verdadeira farra com o dinheiro público. Saiu de 641 bilhões para mais de 2 trilhões de reais. E o povo, às vezes, nem sabe disso. Por que esse dinheiro não foi, então, para atender às necessidades? Logística, infraestrutura, para a saúde, para a segurança, para o transporte urbano. Para onde é que foi esses 2 trilhões de reais? Ou seja, essa diferença, 1,5 trilhão, para onde é que foi esse dinheiro? Folha de pagamento. Em 2002, a folha de pagamento da União era de 64 bilhões de reais. 10 anos depois,
É 215 bilhões de reais a folha de pagamento hoje. Algo está errado isso aí. Em 10 anos, quadriplicou o número de funcionários. Quase 30 mil comissionados neste país. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que tem um PIB de 15, 16 trilhões este ano, senhor presidente. Não tem 5 mil cargos de confiança naquele país. Nós temos 30 mil cargos de confiança, quase 30 mil. Uma folha de pagamento de 215 bilhões de reais. Uma empresa que sair de uma folha de pagamento de 64 para 215, se ela não tiver um bom faturamento, ela quebra no mês seguinte. Mas o Brasil não quebra porque esse país é magnífico. Mas esses números o povo precisa conhecer. E eu fiz questão de trazer só esses 2 números. Só da dívida interna e da folha de pagamento. E alguém vai ter que pagar isso. Esses 2 trilhões vai ter que pagar. Isso é dinheiro extraído do FGTS, de poupança e outros mais. Para mim foi criado, recentemente, o 40º ministério nesse país. É um ministério virtual, que eu dei o nome para ele aqui, de MVEP. É o Ministério Virtual de Estratégia Política, que tem como ministro, ou primeiro-ministro, o marqueteiro, o tão competente marqueteiro João Santana. Ele está dando as cartas. E isto é um risco eminente para esse país. Tão eminente que mais de 5 milhões de pessoas já foram às ruas. E eu aproveito para pedir aqui agora. Senhora presidente, deixa a campanha e a eleição para 2014. Vossa Excelência tem uma aceitação hoje extraordinária. Vamos trabalhar. Vamos resolver os problemas do Brasil. Vamos demitir por enquanto esse marqueteiro. O ano que vem a gente contrata ele. As sonhadas reformas que a longa data, eu estou político há 8 meses, mas há anos eu escuto falar de reformas. Mas essas reformas não acontecem. Meu antecessor, que acabara de falar nessa tribuna, o nobre senador Jucá, falou sobre o problema da reforma política, inclusive sobre uma PEC de sua autoria. E ele disse que de 2 em 2 anos tem campanha, tem eleição nesse país. Eu resumo essa história com mais facilidade. O político brasileiro está sempre em campanha política. Ele está sempre em campanha política. 2010, governador. O governador acabou de ganhar, ele já começou a fazer campanha para eleger prefeitos 2 anos depois. Elegeu os prefeitos, aí então começa-se a montar uma estratégia para a campanha de governador 2 anos depois. Ou seja, os nossos políticos não têm condições de trabalhar. Eles têm que fazer campanha dia e noite. Isso está errado. E não tem que ter PEC, salvo o melhor juízo. A reforma política está aí. É só tirar ela da gaveta. Agora, os nossos companheiros, os nossos pares, por que não? Por que não tirar essa reforma política da gaveta e não votar essa reforma política? Por que não, então, colocar essas eleições de 5 em 5 anos, concomitantemente, com vereadores, prefeitos, governadores, senadores e presidência da República, 5 anos ou 6 anos? Eu tenho a mais absoluta certeza que esse país ia ganhar muito, que o povo brasileiro iria ganhar muito. Reforma tributária, não dá. O empresário lá de fora não vem
investir no Brasil. Falta qualificação da mão de obra, a carga tributária é uma das maiores do mundo. A reforma previdenciária, não dá, essa reforma previdenciária, isso tinha que ter acontecido há muitos anos. Está aí a se falar da reforma previdenciária. Não pode. Desse jeito o país não anda, não caminha, está travado. Não há empresas que queiram investir em nosso país. E os nossos empresários estão aí, a longa data, já amargando prejuízos. Isso é muito preocupante. Se essas reformas não acontecerem, o desemprego está à vista. E isto muito me preocupa. A reforma do Poder Judiciário. Poder Judiciário também, nós temos que fazer as reformas do Poder Judiciário. E voltando novamente à reforma política, eu percebo que não há interesse desse Congresso. Eu, em 2011, eu estive nessa casa por 4 meses, e neste período foi discutido a reforma política. Mas dias depois ela foi engavetada, nunca mais se falou da reforma política. Mas, senhor presidente, quero dizer o seguinte. Presidente Dilma, Vossa Excelência não deve se sentir a única culpada por esta catástrofe que o nosso país está vivendo. Não. A culpa do que está acontecendo hoje no nosso país não é de inteira responsabilidade da presidente Dilma. Este Congresso também é culpado, viu, senhor presidente? Porque aqui, com exceção de uma minoria, que todos os atos são abonados e carimbados e devolvidos a Vossa Excelência, a Presidência da República. Veja só, as reformas que são de inteira responsabilidade e incumbência desse parlamento, há anos estão engavetadas. Essa casa não atende aos anseios da sociedade. Prova disso que quando se faz uma pesquisa para ver a aceitação do Congresso Nacional, é um dos piores do país. Isto é lamentável. Esse parlamento hoje, tão rico em sabedoria, tantos governadores, ex-governadores, ex-presidente da República, políticos extremamente capacitados e competentes. Mas a coisa aqui não anda, a coisa não funciona. Essa casa não é proativa. E o povo brasileiro sabe disso. O Poder Judiciário também é corresponsável com tudo o que está acontecendo nesse país. Claro que sim. Porque a impunidade é a razão maior de todas essas mazelas cometidas pelos gestores. Uma vez que eles não temem a lei. É sabido que temos inúmeros magistrados honestos, competentes, comprometidos em cumprir as leis. Mas a ex-corregedora geral de Justiça, doutora Eliana Calmon, disse: existem bandidos de toga. Ela disse. Então, o nosso Poder Judiciário também é culpado com o que está acontecendo hoje no nosso país. Não é só a Presidência da República, não. Não é só a União, não. É o Congresso Nacional e é o Poder Judiciário. E eu tenho mais uma coisa interessante que eu tenho observado ultimamente. Eu percebo que a corrupção ela tem passado obrigatoriamente pelos nossos tribunais de contas. Isso me preocupa muito. Nós temos que criar um Conselho Nacional para fiscalizar e acompanhar os nossos tribunais de contas.
O povo brasileiro quer respeito, dignidade, transparência, honestidade, competência e que o governo cumpra suas atribuições. Nos últimos dias, mais de 5 milhões de pessoas de todas as idades tomaram as ruas do nosso país para protestar e externar sua indignação com o descaso do governo para com a sociedade. O sentimento do povo é de revolta e indignação. As causas estão levando o povo às ruas são inúmeras. E não somente o preço das passagens de ônibus. Corrupção, que eu tenho dito, essa coisa maldita e malvada, neste país é sistêmica. E eu volto e ratifico. É maldita e malvada. Porque ela desvia o dinheiro público da saúde, da educação, da segurança e de outros investimentos tão necessários ao desenvolvimento do país e ao bem-estar de toda a nossa sociedade. Segundo a ONU, olha que absurdo, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil são desviados aproximadamente 200 bilhões de reais por ano, fruto da corrupção e da má gestão pública. 200 bilhões de reais. A nossa saúde, presidente, a nossa segurança e educação, com 60 bilhões resolveria toda essa situação. É 200 bilhões o número da corrupção e da má gestão. E o pai e a mãe dessa corrupção tem nome. É a falta de transparência do uso do dinheiro público e a impunidade que eu já disse aqui. Enquanto houver falta de transparência, enquanto houver impunidade, há corrupção. Educação. Falta investimento na educação há muito tempo. Observamos o descaso e o desrespeito com o ensino brasileiro. Mesmo sabendo que a educação é a base de uma nação. Os noticiários trazem, quase todos os dias, inúmeros problemas com a falta de escolas de qualidade e de tempo integral. A falta de valorização dos professores, classes esquecidas pelas autoridades. E nós sabemos que a vida começa na mão de um professor. Aquela criancinha que vai dar os primeiros passos até a escola, ali então ela vai começar a pronunciar as primeiras letrinhas. Esse professor não tem e não é valorizado, infelizmente, em nosso país. E isso aconteceu com o médico. Eu morria de medo, senhor presidente, que um dos meus filhos optasse por fazer o curso de medicina. Porque eu sabia que eles não seriam valorizados. Agora, veja só o que aconteceu no nosso país. Cadê o nosso médico? Nunca foi valorizado. Ninguém quis fazer mais medicina. E agora? Agora vamos importar então médicos cubanos e vamos trazer para cá. Olha que tolice, olha que irresponsabilidade. Mesmo sabendo o quanto o médico é tão importante à nossa sociedade. Falta de investimento na saúde, é incompreensível o caos instalado na saúde pública do país. A falta de médicos, a falta de estrutura, a superlotação dos postos de saúde e hospitais públicos. São problemas que necessitam ser revistos urgentemente pelo governo. Urgentemente. Segurança pública. A sociedade brasileira sofre com a falta de segurança. Você sai de casa, mas não sabe se vai voltar. Com o aumento da criminalidade e com o domínio das drogas, o governo precisa fortalecer políticas de combate à violência.
Eu não estava vendo, senhor presidente, outra forma de mudança nos rumos deste país, se não fosse através de uma mobilização, de uma forte manifestação do povo brasileiro. Pacificamente, é claro. E isso aconteceu. E eu tenho certeza que, doravante, os nossos governantes, os nossos gestores e a classe política, aonde eu me incluo, nós vamos ter que rever a nossa forma de atuação. Senhor presidente, diante de todo o exposto e pelo clamor desta multidão que foi às ruas de todo o país, o governo federal terá obrigatoriamente que tomar decisões urgentes, para reparar todas essas deficiências e atender às reivindicações do povo brasileiro. Chegou a hora dos políticos brasileiros, nós, reverem a sua forma de fazer política, esquecendo os seus interesses próprios e cuidar dos interesses da sociedade brasileira. E acredito, se as decisões necessárias não forem adotadas e colocadas em práticas imediatamente, o rumo destas manifestações poderá, porque esse jovem que saiu às ruas, manifestou, mostrou que não está descontente com 0,20, não. Está descontente com a saúde, com a segurança, com a falta de investimento, com a roubalheira, com a corrupção. Se ele não tiver a resposta, ele não vai ficar calado, não. Eu ouvi alguns políticos até dizendo o seguinte, que essa manifestação logo, logo, ela vai se acalmando e ela vai deixar de existir. Não sei. Na minha leitura, eu não sei se é isto que vai acontecer. O que eu espero é que os nossos gestores, é que a classe política reveja esses valores e tome as providências cabíveis urgentemente. E para finalizar, senhor presidente, onde está cheio de ladrões, aonde a corrupção campeia os 4 cantos desse país, aonde tem coisa pública, tem ladrão, eu nunca vi coisa igual, tem corrupto e corruptores. Não se tira poderes de autoridade, dê poderes à autoridade. Essa PEC 37, isso é uma pouca vergonha. É fruto político, no meu entendimento, isso é fruto político, isso é cria de político. E ela não pode ser aprovada. Mas eu fico contente, porque o povo, presidente, o povo se manifestou a respeito da PEC 37 de uma forma muito contundente, graças a Deus e ao bem de todo o povo brasileiro. E esse voto, pelo que eu sei, é aberto. E eu quero ver qual político tem a coragem de dizer: eu sou a favor da PEC 37. Eu quero ver. Porque esse político que falar que é a favor da PEC 37, ele pode mudar de profissão. Ele pode mudar de profissão, pelo que eu vi nas ruas. Então essa PEC 37 é uma vergonha. Ela não deveria nem ser colocada em votação, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.